Parangaba é um bairro e sede de distrito de Fortaleza. Já foi município do Ceará, mas o tempo avançou. A população aumentou e a tecnologia no transporte fez de Parangaba uma parte permanente da cidade de Fortaleza, ou seja, um distrito e posteriormente um bairro. Parangaba é administrado pela Secretaria Executiva Regional 4, órgão municipal. No bairro localiza-se a Lagoa da Parangaba, uma lagoa que faz parte da baía do rio Maranguapinho e que é a segunda maior lagoa da cidade. A Parangaba era uma antiga aldeia indígena que foi catequizada pelos jesuítas da Companhia de Jesus. Foi levada à condição de vila em 1759, com o nome Arronches. Foi incorporada à Fortaleza pela Lei nº 2, de 13 de maio de 1835, e depois foi restaurado o município pela Lei nº 2097, de 25 de novembro de 1885, com o nome de Porongaba. E finalmente foi incorporada à Fortaleza pela Lei nº 1913, de 31 de outubro de 1921. No século XVIII, o antigo Arronche destaca-se como ponto intermediário no transporte de gado, com a estrada do Barro Vermelho Parangaba, estrada que ligava o Barro Vermelho Antônio Bezerra, Parangaba, a estrada da Parajana, estrada que ligava a Messejana a Parangaba. Com a construção da estrada de ferro de Baturité, uma estação de trem é instalada em 1873, a estação de Arronches. Parangaba estava ligada com a capital. Em 1941, a malha ferroviária de Parangaba é expandida com direção ao Mucuripe, e em 1944 o nome da instalação é alterada para Parangaba. Esta estação é nos dias de hoje parte do metrô de Fortaleza. Durante o último período como município, chegou a ter sua própria linha de bonde entre os anos de 1894 e 1918. O bairro é ainda o ponto de referência com escolas públicas e particulares, ginásios, hospitais públicos e particulares, mercado municipal do bairro, supermercados, cartórios. Na área de transporte, fez uma importante conexão entre diversos pontos da cidade, com estação de trem e um terminal de ônibus. Histórico da linha. A linha tronco, ou linha sul, das redes de viação cearense surgiu com a linha da Estrada de Ferro de Baturité, aberta em seu primeiro trecho em 1872, a partir de Fortaleza e prolongada nos anos seguintes. Quando a ferrovia estava na atual Acopiara, em 1909, a linha foi juntada à EF de Sobral, para se criar a rede de viação cearense, imediatamente arrendada à South American Railway. Em 1915, a South American Railway passa à administração federal. A linha chega ao seu ponto máximo em 1926. Em 1915, a RVC passa à administração federal, atingindo a cidade do Crato, no sul do Ceará. Em 1957, passa a ser uma das subsidiárias formada da RFFSA, e em 1975 é absorvida operacionalmente por esta. Em 1996 é arrendada juntamente com a Malha Ferroviária do Nordeste, a CIA Ferroviária do Nordeste. Trens de passageiros percorrem a linha sul, supostamente até os anos de 1980. A estação foi aberta com o nome de Arronches em 1873. Na época era município, que acabou sendo anexado à Fortaleza nos anos de 1920. Em janeiro de 1944 teve o nome alterado para Parangaba, por determinação do CNG, Conselho Nacional de Geografia. Era este o nome de antiquíssimo aldeamento jesuítico, ali próximo. Dali sai desde 1941 o ramal para o Mucuripe. Atualmente serve como estação de trens metropolitanos. A estação, segundo o historiador Alexandre Gomes, ainda é a mesma aberta em 1873, tendo sido reformada em 1927 e, portanto, deve ser tombada. Porém, outra versão afirma que a estação reformada em 1927 foi derrubada em 1939, em consequência da colocação do ramal para Mucuripe. Somente em 1941 ficou pronta a nova estação, 50 metros adiante da interior. O Metrofox construiu o metrô em Fortaleza, próximo ao leito da ferrovia original, pensava diferente. Queria demolir a estação para fazer um viaduto. Existiu por um tempo uma briga judicial para impedir que isso acontecesse. Ela fica em torno da Praça da Matriz, na rua Dom Pedro II, no bairro do mesmo nome. Ela não é utilizada pelo Metrofor, que construiu outra estação, mas manteve até hoje o velho prédio ali. O prédio da velha estação foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal em 2007, depois de várias ameaças de demolição. A Lagoa da Parangaba é a maior lagoa em volume de água de Fortaleza. A lagoa dá o nome ao bairro e em sua vizinhança está vários equipamentos públicos e empresas. O terminal de ônibus urbano da lagoa e o ginásio da Parangaba têm vista para a lagoa. A lagoa também é conhecida pela feira que se realiza todos os domingos em área urbanizada na margem da mesma, Feira dos Pássaros. Com aproximadamente 36 hectares, é frequentada desde pescadores a culpistas. A Lagoa da Parangaba faz parte da bacia hidrográfica do Rio de Ceará. Porongaba, Vila Nova de Arronches, Parangaba, 3 nomes em um lugar só. Lugar de beleza segundo o poeta. O que hoje é um dos muitos bairros que compõem a grande cidade de Fortaleza, é também signo do desdobramento
histórico cearense, pois encerra nas suas tradições e memórias o passado que remonta aos tempos da colonização lusitana. Em 1603, Parangaba, tupi-guarani, significa beleza, formosura. Situada nas margens da lagoa do mesmo nome, foi um dos mais antigos povoados do Ceará. Chamado aldeamento indígena de Porongaba, que os jesuítas fundaram no século XVI. A vila foi criada em 26 de maio de 1758, inaugurada em 25 de outubro de 1759, passando a chamar-se Arronches, Vila Nova de Arronches. Durante o Império foi município, com intendente e câmara, ao longo de 112 anos divididos em dois períodos, de 1759 a 1835 e de 1885 a 1921. Anexada à fortaleza, integra um dos seus mais importantes distritos, na sua área domínio verde, com os seculares mangueirais, o clima nostálgico, a lagoa paisagística e alguns prédios históricos como o edifício da antiga prefeitura distrital, casas paroquiais e a centenária Casa da Família Pedra, pioneira na indústria da panificação, é ainda na área da Parangaba que se situa o mais antigo cemitério da cidade de Fortaleza. Foi nestas terras cearenses que os padres da Companhia de Jesus, em 1607, deram início ao trabalho de evangelização das populações indígenas. Contam que, no decorrer de grande seca no sertão, o padre Francisco Pinto, homem místico a quem os nativos chamam Paipina ou Amaniara, o Senhor das Chuvas, ajoelhando-se, acenou ao céu e fez uma oração pedindo chuva. A sua oração foi atendida e ele passou a ser muito querido entre os nativos, aos que parece ele teria utilizado o símbolo de uma coroa de espinhos para levar a mensagem evangélica aos indígenas destas terras. Saía em procissão de aldeia em aldeia, falando do Cristo, o bom Jesus dos aflitos, e convidando a todos para as celebrações do nascimento de Jesus. Em 1608, um grupo de indígenas chamados Tucurujus, inimigos dos portugueses, mataram o padre Francisco Pinto na Serra da Ibiapaba. Os seus restos mortais foram sepultados pelo padre Luiz Figueira, no sopé daquela serra. Mais tarde, quando em 1612 houve uma grande estiagem, os potiguaras não tiveram receio de trazer para a sua aldeia os ossos do Paipina, que seriam como um amuleto contra a seca. Também neste mesmo ano veio para o Ceará Martim Soares Moreno, que aqui permaneceu até 1631. Dizem que durante a sua passagem por estas terras viveu aqui pacificamente com os índios e fez profunda amizade com um de nome Jacaúna. Depois de longo período sem catequese, apenas em 1694 chegam os padres Manuel Pedroso Júnior e Ascenso Gago para retomar o trabalho das missões. Em 14 de setembro de 1758, por ordem régia decretada em Lisboa, o Marquês de Pombal decretou a extinção da Companhia de Jesus, acabando com os jesuítas da extinta companhia responsáveis pela missão da Porongaba. Por serem expulsos para Pernambuco, com destino às masmorras de Portugal, sendo a sua aldeia transformada em vila. Em 1758, guiada pelo padre Antônio Coelho Cabral, a missão do Bom Jesus da Porongaba é transferida para o local atual e passa a chamar-se Vila Nova de Arronches, sob invocação de Nossa Senhora das Maravilhas, em homenagem à antiga vila de Arronches existente em Portugal. Nome lusitano que manteve até 1º de janeiro de 1944, quando, em conformidade com o decreto número 1114, de 30 de setembro de 1943, voltou a adotar o antigo nome do aldeamento fundado pelo saudoso Paipina, nome ligeiramente alterado de Porongaba para Parangaba. A devoção desses povos ao Bom Jesus dos Aflitos vinha de longe e sempre foi muito forte. Por isso, ainda em 1759, fora ordenado que a jovem vila de Arronches tivesse por padroeiro, em lugar de Nossa Senhora das Maravilhas, o Bom Jesus. É neste mesmo lugar que ainda hoje se celebra com pompa e regozijo a festa da chegada dos caboclos, ou da coroa de Bom Jesus dos Aflitos, na igreja do Bom Jesus dos Aflitos, existente na Praça dos Caboclos, da Parangaba. Segundo a tradição local, dizem que a coroa do Bom Jesus foi oferta do rei de Portugal. Quando da construção da igreja, situada a poucos quilômetros de paradisíacas praias da antiga Vila Nova de Arronches, é hoje um importante e central bairro da capital cearense. É nele que encontramos uma importante e histórica estação ferroviária e um terminal de interligação de transportes coletivos, agregando uma grande quantidade de linhas que nos levam a diversos lugares de Fortaleza. Partindo de Parangaba, facilmente chega a diversos pontos turísticos diferentes de Fortaleza, como o Centro Cultural Dragão do Mar, Mercado Central, Ponte Metálica, praias e outros lugares de interesse. No futuro, seria interessante assistir-se ao estreitar de relações entre ambas as comunidades da Arronches portuguesa e da atual Parangaba brasileira. Baravião e Asilo são ícones. De um lado, o Baravião, que o exotismo de sua construção era referência
da Parangaba antiga. De um outro, o Asilo de Parangaba, hoje denominado Hospital São Vicente. Ambos os equipamentos são considerados ícones do bairro. O bar-avião padeceu ao desleixo ao longo do tempo. No lugar do bar funciona uma borracharia e a antiga construção de cimento de um avião biomotor se encontra degradada há tempo sem reparos. Já o hospital mantém ainda viva sua missão de receber pacientes com problemas psíquicos. O psiquiatra Anchieta Maciel afirma que a unidade hospitalar era no século XIX até meados do século XXI a única que atendia a pobres e desvalidos, apesar das limitações médicas e terapeutas da época. No entanto, conseguiu acompanhar a modernidade, adotando o que há de mais apropriado para o tratamento das doenças da mente. No meio de ambos os símbolos do bairro havia a linha férrea, que teve na Parangaba a segunda estação depois de Fortaleza. O pesquisador Nires conta que surgiu no momento em que se concebeu a ligação da linha férrea até Baturité. Depois foi expandido até o Crato, com um ramal que dava acesso ao estado da Paraíba. A aristocracia. No entorno da lagoa residia também o Barão de Aratanha, detentor de diversas terras na área central, inclusive onde hoje está o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A construção do templo foi uma iniciativa do poderoso aristocrata, missão dos jesuítas. Galera, o bairro era a antiga aldeia indígena catequizada pelos jesuítas da Companhia de Jesus. Foi levada à condição de vila nos anos de 1759, com o nome de Arronches. Foi incorporada à fortaleza pela Lei nº 2 de 13 de maio de 1835. Depois foi restaurado o município pela Lei nº 2097 de 25 de novembro de 1885, com o nome de Porongaba. E finalmente foi incorporada à fortaleza pela Lei nº 1913 de 31 de outubro de 1921. No século XVIII, o antigo Arronches se destacava como ponto intermediário no transporte de gado, com a estrada do Barro Vermelho Parangaba, estrada que ligava o Barro Vermelho, que era o Antônio Bezerra na época, a Parangaba, e a estrada da Paranjana, que ligava Messejana a Parangaba. Com a construção da estrada de ferro de Baturité, uma estação de trem é instalada em 1873 e Parangaba estava ligada com a capital. Durante o último período como município, chegou a ter sua própria linha de bonde. Entre os anos de 1894 e 1918. Em 1941, a malha ferroviária de Parangaba foi expandida com direção ao Mucuripe e em 1944 o nome da estação foi alterada para Parangaba. Essa estação, nos dias de hoje, faz parte do metrô de Fortaleza. Uma estação elevada está sendo construída pelo Metrofor. Galera, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você curtiu, conhecer mais um pouco sobre a Parangaba, mas se vocês quiserem saber mais sobre a Porongaba, que hoje é a Parangaba, né? Vou deixar aí na descrição o link do site Fortaleza Nobre. É um site que me ajuda bastante quando eu vou trazer esse vídeo aqui para o canal. Então, se você puder acompanhar eles, vai estar o link aqui na descrição. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todos os vídeos que eu postar daqui para frente. Se você prestar atenção no vídeo, vai estar aparecendo aí um card agora com uma playlist chamada Mergulho no Passado, que é onde eu conto as histórias antigas de Fortaleza. Mas não é só de Fortaleza, tá? É em outros locais também do Brasil, que eu vou começar a trazer mais aqui para vocês. Muito obrigado, minhas redes sociais estão aqui na descrição, meu e-mail também, caso queira entrar em contato. É nóis e até o próximo vídeo.